Olá amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Hoje estamos aqui em Xaxim, vamos falar com o empresário Luiz Pecim. Ele fala um pouco sobre a sua vida, fala um pouco sobre a sua coleção, uma coleção que você vai ver aqui do que eu estou falando. Tudo bem, seu Luiz? Como é que está o senhor? Tudo bem, contigo também. Tudo jóia. Luiz, me conta uma coisa, tu nasceu em Xaxim, não é natural de Xaxim? Como é que a família veio para Xaxim? A família veio para Xaxim quando foi instalado o frigorífico aqui, para montar junto com outro cidadão uma loja, porque aqui não tinha nada. Então tinha que começar a formar uma comunidade. Então foi em 1939 que o pai veio para cá e se estabeleceu aqui com loja. Montou uma loja de tudo que tinha material? Mas era um armazém daquela época, que não... E junto com ele veio então a família do Botan, e depois, com o passar dos anos, eles se dividiram, então o Botan ficou com a loja, uma loja, e o pai montou uma outra loja. E tu ajudava na loja? Ali eu era criancinha, mas com 9 anos nós já tinha que estar na loja também, na parte de folga, na hora que não estava no colégio, como diziam, tem que aprender uma profissão, não pode ficar vadiando nas ruas. E aí você ajudava também? Ali a gente ia ajudando, aprendendo, e assim foi até a hora de ir para o colégio, que naquela época quem queria estudar tinha que ir a Passo Fundo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, porque aqui não tinha, na região ainda não tinha. Luiz, a gente comentava que teu pai, tu também junto, foi uma das primeiras pessoas que teve aqui na cidade o famoso caminhão. Conta um pouco sobre essa história do caminhão. O caminhão, sim, foi comprado diretamente dos Estados Unidos e foi retirado ele no Porto de Santos. Era um baita do caminhão, era para 4 ou 5 mil quilos, mas era o que tinha na época, era um F5, que aguentou por longos e longos anos o trabalho, que naquela época se comprava produtos da colônia e tudo, e o caminhãozinho aguentou anos, até a gente parar de trabalhar com produtos da colônia, que surgiram outras empresas já mais destinadas ao trabalho colonial. Você me contava também que nessa época, quando vinha morador em Xaxim, era uma festa, porque havia uma pessoa a mais de morar em Xaxim, Era uma família a mais, porque naquela época não tinha quase ninguém, então quem chegava era recebido com festa. Era um meio de que a comunidade permanecesse cada vez mais unida, mais fraterna, não é? E eu acho que era bonito, porque era uma alegria, está vindo mais uma família. Se conta também a história do avião, né, que desceu aqui. Como é que é essa história do avião? É muito importante cortar, pessoal. Essa história do avião, eles queriam vender cotas para formar uma companhia aérea. Inclusive, eles iam botar um pouso aqui em Xaxim também. Eu acho que em Xanxerê por aí. Mas em Xanxerê foi enganação. Só que aqui eles não foram bem sucedidos, porque durante a noite o avião ficou estacionado onde é aqui o bairro Alvorada hoje, e era um potreiro grande, e os bois durante a noite resolveram reconhecer o avião, e furaram todo, e ficou ali, foi jogado do fora, porque não aproveitaram mais nada do avião. Uma coisa que chama a atenção em suas histórias é que você conta que você foi coroinha do Frei Bruno. Sim. Me conta um pouco sobre essa história, como é que sucedeu tudo isso? Olha, naquela época, então a comunidade era pequena e tinha lá atrás da igreja uma pequena capela. E como nós éramos em poucos, o Frei Bruno sempre queria ter os coroinhas junto. Ali então nós começamos lá, fomos para a igreja nova, sempre junto com o Frei Bruno. E nós aprendemos muito com ele. E tem uma história que eu contei, inclusive, os depoimentos para a canonização dele, de uma missa em que ele estava distribuindo a comunhão e uma senhora se sentiu mal e vomitou essa hóstia. Ele simplesmente ajuntou aquela hóstia e comungou, e depois nos disse, é o corpo de Cristo. Frei Bruno pode ser dito que é uma pessoa, que você pode dizer uma pessoa santa? Eu posso dizer, porque inclusive comigo aconteceu fatos que dá para dizer, inclusive na entrada da faculdade do Lucas. Nós estávamos aqui na loja e não saía o resultado, vai, não vai.
E ali eu disse, sabe de uma coisa, eu vou ali na praça no dia do aniversário de morte do Frei Bruno. Nós vamos resolver. Ao chegar lá, eu fiz uma oração para o Frei Bruno, disse que ele sempre foi amigo da nossa família, que a gente tinha muito apreço por ele, e que ele resolvesse por nós esse impasse. Ao chegar de lá, a minha mãe pediu, tu foi onde? Ali eu disse, fui na praça, tá? Tinha os balconistas e tudo, não deu 5 minutos, tocou o telefone, quem atendeu foi o Lucas, da faculdade, chamando ele. Você atribui isso também Eu atribuo ao Frei Bruno, como muitas outras coisas, assim, na própria saúde. Eu teria para contar sobre o Frei Bruno um caminhão de coisas, porque tem inclusive uma senhora aqui em Xaxim, uma professora, Zélia de Marco, ela passou paralisia infantil, ela só se rastejava. O Frei Bruno, numa visita que fez lá para a família, quando ele estava indo a Lajeado Grande, a mãe dela pediu para ele dar uma bênção naquela menina. Ele disse, mamãe, ela vai caminhar. Benzeu a menina, estava indo para Lajeado Grande, que ele ia por tudo a pé. Que aí vem a bilocação, que é muito atribuída a ele. A menina entrou para dentro, caminhando. Ela tem assim, você vê que o corpo dela ainda ficou com defeito. Mas caminhando, ela é casada, teve seus filhos e tudo. Aí depois você ficou com o comércio do papai, né? Você também ajudou. Sim. Quanto tempo você ficou com o comércio do papai para depois dizer, não vou mais trabalhar com o comércio? Eu fiquei sozinho na loja desde o ano 2000. E como é que foi essa convivência? Como é que foi essa criação em Xaxim? Foi boa. Foi boa, muito boa. Pena que esses anos já não voltam mais, mas eram umas famílias boas, todo mundo amigo, excelente. Aí, de repente, você começou a colecionar alguma coisa. Olha, vou colecionar canetas, vou colecionar lápis. Como é que surtiu esse efeito na sua vida? Não, isso começou, eu era criança. Naquela época todos tinham assim a mania de uma coleção, de colecionar alguma coisa. E eu tinha ganhado esse lápis do frigorífico Lunardi, inclusive esse Diácono Lunardi era o avô da minha esposa. O André Lunardi, que era o nome da firma, era tio dela. E esse lápis é quando foi aberto em São Paulo, o depósito de São Paulo. E ganhei do Expresso Joaçaba, um dos grandes que está ali. Eu comecei a gostar. E naquela época, todos os representantes que vinham para a loja, todos tinham lápis, eles distribuíam lápis à vontade. E ali eu comecei a me interessar e fui indo. Fiquei muito tempo parado quando eu estava estudando para Passo Fundo, que não tinha como continuar assim pedindo, ganhando lápis. E depois eu tive mais uma parada aí para o ano 2000. Depois eu recomecei de novo, mas... Hoje a tua coleção está em quantos lápis? Em 3.200 por lá. Existe algum lápis ali que você pode dizer assim, que esse lápis é o que eu gosto mais, coisa nesse sentido, ou já é um amor geral? Não, é um amor em geral, mas aquele lá esse que eu te mostrei do crucifixo, no próprio lápis, aquele da família do frigorífico Lunardi, são os especiais mesmo, não é? O que você pensa o futuro dessa tua coleção? Nessa coleção ela vai ter que ficar com um dos meus herdeiros. Vai ficar porque mais se interessar em cuidar dela. Tem o Lucas, tem o Luiz Afonso, que é o meu neto, que sempre se dedicou muito para a coleção, inclusive quando ele estava em Curitiba, ele ia procurando nas feiras, por tudo, onde ele podia arrumar algum lápis. Então, com quem se interessar, eu vou dar. Hoje em dia mesmo, você tendo essa coleção bonita aqui, se alguém quiser dar um lápis para ti, mostrar, você mostra. Né? Eu aceito de bom grado, qualquer lápis que eu consiga. Inclusive, muitos amigos, quando eles viajam para o exterior, eles me trazem lápis, que é uma parte que está ali separada. Aqui no Brasil é muito difícil de arrumar. Do tipo da coleção que eu comecei, que era o lápis propaganda, não é? É muito difícil. Luiz, como você está morando tanto tempo em Xaxim, o que você pensa de Xaxim? Olha, eu gosto de Xaxim, nunca pensei em sair daqui, mas eu acho que está faltando um pouco de indústrias para o município. Está certo que a gente sempre vê os carros de som oferecendo emprego, mas teria que ter um meio de trazer mais gente de fora e trazer mais indústrias.
Você como um homem que sempre conviveu em Xaxim, também um homem de política, como é que você vê a política nacional e a política do Estado de Santa Catarina? Bom, a política nacional eu vejo com um presidente muito interessado em acertar, mas sem apoio da Câmara dos Deputados, senadores. É surpreendente as atitudes do Supremo Tribunal Federal. São coisas assim que preocupam. A gente não pode ter assim, uma visão ampla do que o Bolsonaro gostaria de fazer. Mas eu acredito que em questão de 10, 15 anos o Brasil está no caminho certo. E o Estado? Olha, o Estado foi uma surpresa, porque eu soube que eu tinha um candidato ao governo do Estado no dia anterior das eleições, porque eu não acompanho quase. E pela votação que ele tem um compromisso muito grande com o Estado de Santa Catarina. Eu praticamente não conheço ele, mas eu acredito que ele vai fazer pelo Estado. Assim. Luiz, o nosso canal sempre faz uma última pergunta. Uma pergunta que se refere à morte. O que o Luiz pensa sobre a morte? Olha, eu acho que a morte é uma coisa mais justa que existe no ser humano. Todos somos iguais na hora da morte. E todos nós temos, ao menos na minha concepção, temos a hora da nossa morte. E quando chega essa hora, ninguém vai escapar. E eu acredito que no lado de lá tem que ter alguma coisa para compensar, por exemplo, essa nossa vida terrestre. Eu não tenho medo da morte, eu sempre digo para minha esposa que a hora que vier, pode vir que eu estou preparado. Eu nunca procurei fazer mal para ninguém, nada, então eu estou com a consciência tranquila. Eu não tenho medo nenhum da morte. Luiz, o Canal X quer agradecer a reportagem e deixa abertos os microfones aí. Olha, eu agradeço, Paulo e ao amigo, a atenção de vocês, terem me procurado para essa reportagem. Estou sempre à disposição para quando vocês quiserem fazer uma reportagem da minha coleção, quem sabe daqui uns anos, alguma coisa. E fiquei imensamente grato de receber a visita de vocês.